Graça e paz. O texto que eu quero destacar encontra-se na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amor perfeito versus proteção total. O salmista, no Salmo de número 3, versículo 5, diz assim: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. O versículo 16 de 1 João capítulo 3, lido numa outra versão, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ninguém espera conhecer o amor por atos extremos, mas foi o que Jesus fez ao permitir ser crucificado. Optou por seguir até o final o projeto de Deus e deixou que fosse crucificado, visando o bem e a redenção da humanidade. Ele assim o fez em total obediência ao projeto que o Pai já tinha formulado desde lá no princípio. Seu sacrifício na cruz foi mais que um ato extremo, foi, na verdade, um ato supremo. Não há quem possa ser igualado, ninguém se pode igualar a ele. Nem se pode igualar o ato de Jesus, ou a ação de Jesus na cruz. Tal ato deve ser considerado como exemplo máximo no mundo cristão, quiçá do mundo bíblico, e de todo e qualquer fato que possa ter ocorrido, mesmo extra-biblicamente falando, na história da humanidade. Mas apesar dessa grandiosidade, a paixão de Cristo nos convida a contemplar a simplicidade, a humildade e a praticidade. Jesus fez o máximo, fez o tudo por nós. Qualquer um de nós deve fazer, no mínimo, o mínimo por ele, pelo povo dele. Há quem faça muito. Realmente, há quem faça muitas vezes, há quem faça doa até a própria vida pela causa, isso é bem verdade. E esse mínimo, citado ainda agora, de cada um de nós, né, no somatório, possivelmente vai fazer ser maior do que o Cristo fez, do que o Cristo realizou em suas obras aqui, no seu tempo em que aqui esteve na terra. Pois nós somos muitos, e como homem Jesus era um só. Ele deixou registrado que faríamos obras maiores que as dele. Em João 14, versículo 12 diz isso. Porém, tal afirmação, ela só tem sentido se pensarmos em termos de quantidade, quantitativamente, e não na performance. Jesus, afinal, era e é Deus. Foi desde sempre. Era durante o seu período aqui na Terra. E é porque continua sendo depois desse período, depois da sua ascensão. E nem todos darão, literalmente falando, a própria vida pelo reino de Deus, como Jesus o fez. Porém, todos, sem exceção, podem e devem fazer alguma coisa pelos seus irmãos. A lista de possibilidades é muito ampla. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ajuda financeira, quando necessário, claro. Apoio em algum projeto que o nosso irmão tenha. Ofertas para ajudar aqui e ali. Envolvimento em algum ministério. Aconselhamento. Estar presente na hora da dificuldade do outro. Estar pronto para um abraço, não nesse período da pandemia, mas logo que passar, abraçar faz muito bem. Dar um sorriso para alguém, olhar para alguém, um olhar de simpatia, enfim,
São tantas coisas, são algumas coisinhas apenas que estamos mencionando aqui. Jesus disse certa vez que até um copo de água fria dado em seu nome não será esquecido lá no céu. Mateus capítulo 10, versículo 42. Então o motivo que nos leva a fazer o bem é o amor de Jesus por nós, que nos constrange profundamente. Ele fez por nós algo único e grandioso, e nós nos sentimos no dever de imitá-lo de alguma forma. Sim, qualquer forma, por menor que seja, apesar de que o correto mesmo, o certo é o coração contrito, não por obrigação, mas voluntariamente. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós, e isso permanece para sempre. Ele é o nosso grato destino e o grande exemplo. Fazer o bem por Ele, para nele permanecermos eternamente, sendo aperfeiçoados no seu amor a cada dia que passa. Nisto conhecemos o que é o amor, diz João, primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nós somos tão frágeis, falhos e imperfeitos. Como gostaríamos de ser melhores do que somos. Capacita-nos, ó Deus. Faz, Senhor, que nós possamos fazer muito mais pelos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Porque nisso estamos mostrando que a fonte da sabedoria está em Ti, ó Deus. Nós queremos agir sabiamente e para assim engrandecer o Teu nome, para que Tu sejas honrado e glorificado e louvado por todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.